Quero mencionar a alegria de estar com os irmãos e de podermos juntos pensar em alguma coisa da Palavra de Deus. Então, hoje a nossa leitura vai mudar para o último livro da Bíblia, para o livro do Apocalipse. E nós vamos ler no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Vamos fazer a leitura deste capítulo. É um capítulo muito precioso e que certamente a leitura faz muito bem às nossas almas, aos nossos corações. Então, Apocalipse capítulo 5, verso 1. Diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Certamente Deus nos há de abençoar enquanto vamos pensar nessa palavra tão bendita. Como nós estamos acompanhando com os irmãos, nós acompanhamos até o Evangelho de João, o Cordeiro na sua humilhação. O livro de Apocalipse nos fala do Cordeiro na sua glória. Então nós temos uma mudança de estado indescritível neste caminho que o Cordeiro trilhou no passado, e aquele caminho que lhe é próprio no presente e será plenamente demonstrado no futuro.
Este capítulo 5 de Apocalipse, existem muitas coisas aqui que nós poderíamos estudar como tema neste capítulo 5 de Apocalipse. E um desses assuntos que seria muito precioso seria sobre os 7 Espíritos de Deus, como é falado aqui, espalhados por toda a terra. Mas o nosso assunto é o Cordeiro, e nós não vamos entrar nesses detalhes. Queria só apenas fazer uma referência sobre isto. É que o Espírito Santo no Apocalipse é diferente do Espírito Santo em todo o resto da Bíblia. Se quando nós lemos especialmente as epístolas, nós lemos sempre daquela expressão, um Espírito, porque em um Espírito todos nós fomos batizados formando um corpo. Aqui no Apocalipse, só aqui nós encontramos 3 vezes essa expressão, os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, o Espírito é um só, mas o Espírito é apresentado neste livro numa forma diferente e em suas ações diferentes. Por isso, usa-se, o Espírito Santo usa este termo para nos apresentado aqui. Mas nós vamos ficar nesses detalhes. Isso é um assunto interessante e a gente pode pesquisar isso nas Escrituras e a gente vai ver isso, e isso é de muito proveito para nós. Algumas palavras, elas sobrepõem nesse livro. E neste capítulo que nós temos lido, nós temos aqui 2 palavras que aparecem muitas vezes neste livro de Apocalipse. Nós temos a palavra livro e nós temos a palavra cordeiro. A palavra livro aparece 26 vezes no Apocalipse. A palavra cordeiro aparece 27 vezes. Nós não vamos ter tempo para examinar essas 27 aparições, mas estou apenas fazendo essa referência para os irmãos. Se alguém quiser depois vasculhar e ver essas coisas, acredito que você não vai perder seu tempo, você vai ganhar muito tempo em fazer essas coisas. Quando nós lemos o livro no Apocalipse também, é uma coisa que me chama a atenção. 5 vezes você lê no Apocalipse a expressão o livro da vida. 2 vezes você lê a expressão o livro da vida do Cordeiro. E 2 vezes você lê a expressão livros no plural. Então essas 2 coisas também eu acho interessante a gente observar na leitura deste livro, esses detalhes que nós temos além. Mas estou apenas, repito, fazendo referência a isso para nos estimular a nos dedicar à leitura deste livro, porque um dos grandes interesses de Satanás é fazer com que nós tenhamos medo deste livro. Nós tenhamos medo dos acontecimentos aqui relatados e que nós não leiamos este livro. E com isso nós perdemos imensamente em não conhecer aquilo que Deus propõe para o futuro, aquilo que Ele fala do passado, aquilo que Ele nos apresenta no presente. Então, nós temos uma imensa responsabilidade de procurar conhecer o que verdadeiramente Deus está nos falando neste livro. É muito importante que nós saibamos o que está relatado e onde nós estamos inseridos, tanto no presente como no futuro, nas revelações que nós temos neste livro. Pois bem, dito isto, então nós temos aqui neste livro uma outra palavra que aparece muito neste livro, é a palavra trono. E nós vemos aqui que o trono é sempre um sinal de autoridade. Você só vê pessoas que assentam no trono, pessoas de alta autoridade. Hoje quem assenta no trono são os juízes, outrora eram os reis, porque eles exerciam estas funções conjuntas. Eles que julgavam, governavam e faziam tudo. Hoje o trono está mais ligado a tribunal, são palavras derivadas. Então, uma vem da outra, e nós encontramos aqui, como no capítulo anterior, o trono. Nós vemos, se começarmos no capítulo 4, que João foi arrebatado em espírito para o céu. Então a cena que está diante de nós acontece no céu, não é na terra. E ele, ao ser levado para o céu, a primeira coisa que ele viu foi trono. E ele viu alguém assentado neste trono. No capítulo,
ainda ao redor daquele trono, ele está vendo um livro ali sobre aquele trono. E qual é a importância deste livro? É que este livro que João está vendo ali, ele é a consumação de tudo o que está para vir. Naquele livro que ele está vendo ali, nós vemos que estão inseridas as bênçãos que Deus que vai dar aos seus. E está também inseridas os juízos que ele vai derramar sobre este mundo. Se você ler o livro, você vai encontrar 3 períodos de 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices, e você vai ver que nesses períodos Deus está derramando juízo sobre o mundo. Então João está contemplando aquele livro, e ele sabe que naquele livro estão contidos esses juízos e estas bênçãos que dizem respeito a nós. E ele, contemplando aquele cenário, ele está vendo também que se aquele livro não for aberto, nada disso poderia ocorrer. Havia uma suprema necessidade da abertura daquele livro. E por isso, quando ele não vê ninguém ao seu redor, o que acontece? Ele começa a chorar. Agora é interessante uma coisa, quando nós pensamos nisso, ninguém vai chorar no céu. Mas João chorou no céu. Se você ler o último capítulo do versículo 7, o capítulo 4 parece do capítulo 21, Deus vai enxugar toda lágrima dos seus. Mas João chorou no céu. Ele diz que chorou muito, mas não foi lhe permitido chorar mais. O ancião falou para ele: não chores mais. O céu não é um lugar apropriado para isto. E João foi a única pessoa que chorou no céu. A única pessoa. E é interessante que ele chorava, como já dissemos, por causa da necessidade da abertura daquele livro. E ele então, pensando em tudo aquilo que nós já dissemos, nos julgamentos a vir e nas bênçãos decorrentes, ele via a impossibilidade de ter acesso a tudo isto. Então, mas aquele ancião falou para João que ele não deveria chorar. Ele deveria mudar o seu estado e ele deveria observar a cena que estava diante dele. Então nós temos lido aqui em versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores. E o ancião explica para ele as razões porque ele não deveria chorar. Ele diz para ele: olha, o leão da tribo de Judá. Ele diz aqui em versículo 5, a raiz de Davi que venceu. É importante observar essas palavras, que venceu. Então ele diz no final do versículo 5, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, nos versos anteriores, nós lemos que João não viu ninguém que pudesse abrir, ele não viu ninguém que pudesse olhar. Depois, repetido, diz que ele viu também pessoas que nem podiam ler aquele livro. E note bem, quando nós pensamos nesta cena no céu, um livro, quem é que estava ao redor desse trono? Todos aqueles que foram levados para o céu estavam ali. Nós podemos pensar em figuras importantes do Velho Testamento, por exemplo, como Abraão, Moisés e muitos outros estavam ali, e João diz que ele não viu ninguém no céu. Agora, se ele não encontrou ninguém no céu, é lógico que muito menos ele vai encontrar na terra e debaixo da terra. Se no céu não havia ninguém digno de abrir o livro, nessas outras esferas, muito menos ainda. Então, João é consolado por esse ancião, que diz para ele: não precisa de ficar nessas condições. O leão da tribo de Davi, de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir este livro e desatar os seus selos.
Eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato agora ligado a isto aqui. Eu disse no início que até aqui nós acompanhamos o Cordeiro na sua humilhação. E agora nós estamos com o Cordeiro diante de nós na sua exaltação. Tudo aquilo que ele, como homem, ele não pôde fazer para livrar os seus, ele agora está no pleno exercício do seu poder para fazer e para poder estabelecer a sua autoridade. Quando ele teve que resgatar um povo do inferno, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas agora, quando ele vai resgatar a herança, ele agora faz isto pelo seu poder. Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus Cristo chegou diante de Pilatos, Pilatos falou para ele: eu tenho toda a autoridade para te crucificar e para te soltar. O Senhor Jesus falou para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do céu não te fosse dada. Mas aqui não, agora ele não está aqui para ouvir ninguém de palavras de Pilatos. Ele agora é a autoridade. E essa autoridade vai ser estabelecida, baseada em tudo o que está escrito neste livro. Aqui, mediante o que está escrito neste livro, ele vai estabelecer a sua autoridade, ele vai punir. E se você começa em capítulo 6, você vai ver que o capítulo 6 começa com os juízos sendo derramados sobre este mundo. E você vai ver que no capítulo 6, no capítulo 7, nós encontramos dois grupos de pessoas. Nós encontramos aqueles que se voltam contra ele e aqueles que nesse tempo creram nele, uma multidão. E essas pessoas que creram estão em volta dele, enquanto os demais estão sofrendo as consequências do juízo, porque o rejeitaram. Então, aquele cordeiro, ele é muito precioso neste livro. Quando nós chegamos lá no fim deste livro, nós encontramos expressões acerca deste cordeiro que nos maravilha, faz-nos ficar assim estupefatos com as expressões que João usa no final deste livro. Nós lemos, por exemplo, que lá no céu não precisa de lâmpada. Por quê? Porque o cordeiro é a lâmpada. Olha que coisa preciosa. Um dia, ele foi a vítima. Aí nós vamos lendo naquele capítulo 21 e naquele capítulo 22 o que é o cordeiro. E eu quero estimular você a ler e prestar bastante atenção em cada detalhe que aquele capítulo mostra para nós acerca da sua pessoa e daquilo que ele vai ser para nós no céu. Isso é muito importante. Com isso nós aprendemos muitas coisas acerca do Senhor Jesus que nós precisamos aprender nesta vida. E quando nós ouvimos, por exemplo, falar do seu amor, como o seu amor é expandido diante de nós, quando nós penetramos nas razões porque ele sofreu por nós, nós sabemos muito claramente que ele poderia ter criado incontáveis hostes de seres, mas ele preferiu nos resgatar. E esta preferência que ele teve por nós não foi um acidente, não foi nada disso, é como nós começamos, foi algo planejado na eternidade passado, e que durante todo esse tempo, até aquele dia futuro, vem sendo executado paulatinamente. E o instrumento de execução de tudo isso é o cordeiro. Então, a sua humilhação era imprescindível para nós, mas a sua exaltação é de igual monta imprescindível, porque é na sua exaltação que ele vai nos colocar na posse da herança que ele nos prometeu. Então, é muito maravilhoso quando nós paramos para pensar nessas coisas, porque nós sabemos que no mundo que nós vivemos, e mesmo nos lugares celestiais, há umas hostes de seres, de principados, potestades, demônios,
que querem fazer oposição a Deus e querem impedir que este plano ele seja levado avante. Mas o Senhor vai destruir tudo isso e Ele vai nos colocar nestas cenas futuras e Deus será infinitamente glorificado ainda mais em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele fará no futuro. Pois bem, então quando nós pensamos em João aqui, voltando um pouquinho para João, eu queria mencionar algumas coisas que estão relacionadas a João neste livro. Eu acho até que em outra ocasião que estive por aqui, devo ter feito alguma referência a isso, não estou bem certo se fiz, mas quando nós começamos, por exemplo, no capítulo 1 deste livro, nós temos ali João, ele diz que ele ouviu uma voz que falava com ele, e ele então diz que ele virando, ele viu algo extremamente maravilhoso. Ele fala de uma pessoa que ele viu. E ele vai dando-nos detalhes do que ele contemplou nesta pessoa. E quando nós chegamos no final daquele capítulo 1, ele diz, quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Esse João que caiu aos pés como morto é aquele mesmo João que um dia recostou sobre o seu peito. É aquele mesmo João que esteve lá no Monte de Transfiguração. É aquele mesmo João que o seguiu, quando João o Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. É aquele mesmo João. Parece que a pessoa que ele viu no Apocalipse capítulo 1 não era aquela mesma pessoa. Isso com toda certeza não era a mesma pessoa. Ele viu o Cordeiro na sua humilhação. Aqui no Apocalipse ele contemplou ele na sua glória. Embora ele já tinha visto um vestígio disto no Monte de Transfiguração. Mas agora ele viu ele em todo o seu esplendor e ele não resistiu àquilo que ele estava vendo. Mas quando esse ancião falou para João, não chores, o leão, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, isso certamente levou João ao passado novamente. Isso certamente fez João recordar da sua experiência anterior. Porque João, como todos nós sabemos, ele acompanhou o Senhor Jesus durante a sua vida aqui. E ele também estava lá, quando as autoridades o estavam julgando. E ele estava lá olhando para ele naquela cruz. E ele ouviu aquelas palavras do Senhor Jesus a respeito de Maria. Certamente tudo isso, nesse instante, quando ele ouviu falar do Cordeiro que morreu, ele lembrou daquela cruz, ele lembrou daqueles escravos que ele viu traspassar as suas mãos e os seus pés. Ele viu todas essas coisas e nós podemos imaginar como o seu coração foi vivificado quando ele foi contemplando os acontecimentos que foi se desenvolvendo e desenrolando ali. Então, nós vemos aqui em versículo 6, então ele diz assim, e olhei. Olha bem as suas palavras. Ele diz, e olhei, e ele diz, e eis que estava no meio do trono, estava no meio dos 4 anciãos. Essa expressão entre aqui, os 24, entre os 4 entre os anciãos, é a mesma expressão, é no meio. Ele estava no meio dos animais, no meio dos anciãos, no meio do trono, e ele viu este cordeiro, como tinha sido morto. Por isso é que eu estava dizendo que ele, em contemplar isso, sem dúvida, ele deve ter recordado daquela cena passada, porque ele viu como tinha sido morto. Mas ele viu, pelo desenrolar dos fatos que foram sendo mostrados neste capítulo, que aquela pessoa não era a mesma pessoa. Então nós vemos que ele viu no verso 7 seguinte, que aquele cordeiro veio e tomou o livro. Note bem, nos versículos anteriores, ele viu que ninguém podia nem olhar para o livro. Agora ele viu o cordeiro, que ele um dia viu lá na cruz, pregado, vindo, tomando o livro e abrindo os seus selos. Toda a sua ansiedade,
toda a sua angústia, tudo quanto perturbava a sua alma foi dissipado. Ele agora viu em plena luz a realidade daquilo que um dia, como homem, contemplando aquela cena do Calvário, certamente ele não tinha compreendido nada. Mas agora ele está vendo o desenrolar dos resultados daquilo que foi feito na cruz. E ele agora viu que todas as bênçãos que o Senhor lhe havia prometido, agora vão ser asseguradas pela sua autoridade, vão ser assegurados por aquilo que ele é em si mesmo, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele significa. Portanto, considerá-lo nessa situação, nessas condições, é algo muito precioso para qualquer um de nós. Muitas das vezes nós pensamos nessa história simplesmente no caráter da humilhação do Cordeiro, mas nós esquecemos da exaltação do Cordeiro e das suas consequências em relação a nós e em relação ao mundo que o rejeita. E nós precisamos entender que tudo que nos foi prometido depende de tudo isso que está narrado neste livro. Eu não sei se os irmãos sabem que a história desse livro é uma história interessante. Um imperador romano chamado Trajano, ele colocou João lá na ilha de Patmos. E sabe por que ele botou João lá? Ele queria matar João de tristeza na solidão. Ele não concordava com este homem e ele pensou: eu vou me livrar dele, mas eu quero matar ele aos poucos. Eu vou submetê-lo a uma situação de solidão para que ele possa ir ao extremo, até mesmo, não sei se ele pensou isso, mas talvez sim, até suicidar. Mas foi lá naquela solidão onde ele botou João, naquele lugar tranquilo e quieto, que Deus mais cuidou dele. Foi ali que Deus revelou para ele este livro e outros escritos de João. Foi ali que Deus fez exatamente o contrário. Trajano queria matar João, mas quem morreu foi Trajano. E João foi tirado da ilha de Patmos e foi depois para a cidade de Éfeso, e segundo a história, deve ter ficado ali até morrer. Parece que é o único dos apóstolos que não foi martirizado. Todos os demais foram martirizados. E então, nessas circunstâncias, nós podemos imaginar, por exemplo, João naquela ilha, submetido a essa condição desumana, porque não era apenas o fato de colocar João na ilha de Patmos, mas as condições humanas em que ele foi colocado lá eram as mais terríveis que nós possamos imaginar. Mas, ali naquela condição que, segundo o homem, era um inferno para ele, Deus transformou tudo aquilo num céu. E ele foi privilegiado em escrever esse livro e ver coisas que nenhum outro viu como ele viu. Então, quando ele viu então aquele cordeiro tomar aquele livro e abrir aqueles selos, nós ficamos pasmados em poder pensar na transformação das condições e do estado emocional daquele homem. Se ele chorava muito num sentido, de repente, em outro aspecto, agora o seu coração não tem aonde colocar mais alegria, mais gozo e mais prazer. E é interessante que nesta cena que nós temos lido aqui, neste capítulo 5, nós temos visto aqui esses 4 anciões, 4 animais e esses 24 anciãos. São outras coisas que nós encontramos neste livro que também tem trazido grande confusão no mundo. Nós não podemos dizer, por exemplo, o que eram na verdade esses 4 anciãos. Nós não encontramos nada que diz para nós assim: os 4 anciões eram isto. Mas nós encontramos evidências que pode nos levar a pensar no que eram esses 4 animais. Eu estou sempre falando assim, quando eu falar 4, lembre, é animais. Os anciãos são 24. Então esses 4 animais, eles estavam sempre ali dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor. Onde nós encontramos isso? No livro de Isaías, no capítulo 6.
Nós lemos em Isaías 6 de serafins que estavam cobrindo o Senhor com as suas asas, e nós lemos que aqueles serafins, eles clamavam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós não podemos afirmar que era eles, mas as evidências que nós temos são muito parecidas, e nós imaginamos que seriam os mesmos seres angelicais que foram encontrados lá no capítulo 6 de Isaías e estavam aqui. Mas lembre bem, nós não estamos fazendo essa afirmação. Os 24 anciãos, também muitos irmãos do passado fazem referências a estes 24 anciãos, e eles comparam esses 24 anciãos com aquelas 24 classes sacerdotais que o rei Davi, no livro de Crônicas, ele estabeleceu para o serviço do templo. E como nós temos 12 apóstolos e temos também as 12 tribos de Israel, então imagina-se que esses 24 anciãos se relacionam com estes números. Mas também, como eu disse, nós não podemos fazer uma afirmação característica e específica disto, porque nós não lemos na Bíblia. Como você vê falar de águas, por exemplo, você vê falar de certas coisas, você vai chegar no capítulo 18 do Apocalipse e vai dizer assim: as águas que vistes são povos, línguas, nações e etc, e etc. Então, mas existe muita aparência de verdade, podemos dizer que pode ser a verdade literal, o que irmãos do passado ensinam acerca desses 24 anciãos, e que eles representam os santos que estão ao redor do trono de Deus. Eles representam aqueles que vão estar ali para adorar a Deus, e nós podemos ver que sempre que houve essas manifestações, estes seres, eles estão prostrando-se diante de Deus, e eles estão adorando a Deus. É o que nós temos aqui neste capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então, em versículo 8, nós lemos que o Cordeiro, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Foi pedido oração aqui esta noite. E nós podemos imaginar que a nossa oração tem muito valor. Deus, Ele abriu para nós um caminho para a sua presença. O Senhor Jesus Cristo, várias vezes, João escreveu, ele dizendo que tudo que nós pedirmos no seu nome, nós haveríamos de receber. Tiago diz que nós pedimos por outro lado, agora estou olhando de outro lado, e nós não recebemos, porque nós pedimos mal, para gastar nos nossos deleites e prazeres. Então, nós vemos nisso que a oração tem duas faces. Tem aquilo que é feito conforme a vontade de Deus, e essa é uma das palavras que sobressai no Evangelho de João, o Senhor Jesus dizendo sempre que sempre fazia a sua vontade. E tudo que nós fizermos segundo a vontade de Deus, nós temos a promessa que nós vamos receber. E aqui nós vemos que naquele cenário armado no céu, onde as coisas se desenvolvem no céu, nós vemos que as orações dos santos são manifestadas ali, e elas estão aqui sobrepostas, ligadas para nós, com esta adoração. Ele fala aqui de harpas, e ele fala de salvas de ouro cheias de incenso. O que era o incenso? Era aquele perfume que era colocado sobre a oferta. Aquele perfume de cheiro suave que subia. E Deus apreciava demais. E o maior perfume que subiu ao céu foi o holocausto que o Senhor Jesus Cristo ofereceu. Então, nós lemos depois então que estes seres aqui, esses anciãos, eles cantavam um novo cântico. E nós lemos aqui que eles cantavam este cântico, eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir
os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, ele então relata aqui, tribo, língua, povo e nação. Agora, note bem neste cântico que nós temos aqui. Quando João viu o livro lá no trono, o que ele viu? Ele viu que ninguém era digno de abrir o livro. Ele diz que ninguém era digno de olhar para o livro. Ele diz que ninguém era digno de ler o livro. Agora, esses seres que estão diante do trono, João está observando isto. Eles viram que quando o cordeiro ele viu que quando o cordeiro tomou o livro, esses seres angelicais se prostraram diante dele e eles cantaram este novo cântico. Esse cântico nunca tinha sido ou cantado, ou podemos até dizer, ainda não foi cantado, será cantado no futuro, né? Porque o que nós temos aqui são profecias que cumprir-se-ão no futuro. Então, João está nos dizendo aqui que somente por causa daquilo, este cântico, ele soará no céu. E qual é a letra deste cântico? Onde havia indignidade, então agora o cântico diz, tu és digno, tu és digno. O que eu quero dizer isso para mim primeiro e para os meus irmãos e minhas irmãs? É que aquele que nós professamos como nosso Senhor, Ele merece muito mais de cada um de nós. Nós temos sido muito, mas muito, infiéis a Ele nas nossas vidas. Aqueles que verdadeiramente o cercam em toda a Bíblia, aqueles que verdadeiramente ladeiam a sua pessoa, eles não trocam nada pela sua presença. A sua presença, o privilégio de estar diante dele, o privilégio de prostrar-se diante dele, nada substitui isso. Mais uma vez, eu não quero criticar ninguém, mas eu preciso de alertar as nossas consciências. Já imaginaram quantas vezes que nós deixamos de vir na reunião, porque nós arrumamos um servicinho ali, um biquinho ali para fazer? Já imaginaram isso? Já imaginaram quantas vezes nós deixamos de vir na reunião porque alguém nos convidou para um aniversário ali na frente? Um casamento? Ou nós pensamos que precisávamos de fazer alguma outra coisa na nossa atividade particular e a reunião nós vamos depois? Será que se nós estivéssemos no céu e conversasse com esses seres aqui, com esses 24 anciãos, e nós disséssemos para eles isso, olha, eu tenho necessidade de fazer um biquinho ali, repetindo isso, por exemplo, que às vezes nós tomamos como uma necessidade, o que é que eles iriam dizer para nós? Será o que é que nós iríamos ouvir em qualquer uma dessas coisas que por alto mencionamos? É lógico que existem muitas outras. O que eles iriam dizer para mim? O que eles iriam dizer para você? Você já imaginou isso? Qual é o significado da presença do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas? Você já imaginou que valor esses seres nos céus eles davam como apreciação daquela pessoa? E nós não podemos nunca esquecer, meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3, eu vou estar aí com vocês. Eu não sei quantas reuniões já foi realizado neste salão aqui. Eu não sei quantas. Não sei nem se os irmãos sabem, já contaram quantas reuniões já foram celebradas aqui. Mas eu sei de uma coisa. A única pessoa que esteve em todas foi o Senhor Jesus Cristo. Foi a única. Ele não faltou em nenhuma. E isso realmente deveria falar muito profundamente no nosso coração. Isso deveria chamar a nossa atenção. Isso deveria nos alertar para as trocas que às vezes nós fazemos, que não terá nenhum valor, não acrescentará nada para nós na eternidade vindoura. Então, esses anciãos,
E esses seres viventes cercando aquele trono, eles cantarão um novo cântico. Um cântico que ninguém pode cantar. Os anjos não poderão cantar este cântico. Por que os anjos não poderão cantar este cântico? Não é porque são inferiores e menos dignos do que nós. É porque o Cordeiro não veio ao mundo salvar anjos. O Cordeiro veio ao mundo salvar pecadores. E esta adoração e este louvor, ela vai brotar daqueles corações que foram alcançados, foram redimidos por aquilo que ele fez no Calvário, e que agora, no momento da sua exaltação, todos os seus salvos, todos aqueles que ele levou para junto de si, naquele instante, porque muitos outros serão salvos depois, no período da grande tribulação, mas aqueles que estão no céu naquele instante, são aqueles que foram tirados pelo arrebatamento, e eles estão cercando a sua pessoa, para adorar este Cordeiro, como nós temos lido aqui, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos aqueles que foram comprados destes lugares aqui mencionados, vão cantar ali naquele dia este cântico. É lógico que vão estar lá. E quão maravilhoso é se nós, desde já, aprendêssemos essas lições tão simples, mas tão importantes para o nosso viver aqui. Quão importante é que nós saibamos a dignidade do nosso Senhor. Quão importante é que nós saibamos o quão grande Ele é. Quão importante é que nós saibamos o quanto Ele nos ama. Não é precioso quando nós lemos em João capítulo 13, aquele versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você vem para o primeiro capítulo, aqui do Apocalipse, no versículo 5, qual é a frase que nós lemos ali? Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E como é precioso pensar naquele amor. Não só que foi até a cruz. A história daquele amor não terminou na cruz. Talvez a maior expressão daquele amor para nós é a cruz. Mas o amor não só não terminou na cruz. As bodas do Cordeiro é uma prova concreta do quanto Ele nos ama. Por isso, Deus mostra que o casamento é uma figura deste momento. Aqui tem muitos jovens aqui que já casaram há muito tempo, como o Enoque ali, mas a dona Janeta, né? Eu já tenho 44 anos que casei, tem o Genesi aqui que já tem algum tempo, não sei quanto, mas já tem alguma estrada, tem o Adenilson, mas a Marília, tem ali a Elda, tem outros aqui, o Nuno, mas aqui tem jovens que anelam casar. Às vezes eu falo para as pessoas assim, eu quando casei com a minha mulher, o que realmente me aproximou dela foi a atração física. A gente pensa que aquela atração física é amor, mas não é amor verdadeiro. E os tribunais provam que não é, porque se fosse não haveria divórcio. Mas depois que a gente está igual eu, por exemplo, e o Enoque ali, mas a dona Janita, que tem mais tempo de carreira do que eu, depois que a gente passa dos 40, como eu já tenho, a minha mulher não tem aquela atração física quando eu a encontrei. Ela não é para mim mais aquela mocinha como era naquele tempo, ela já está cheia de coisas da velhice. Mas o que me faz nos separar dela? É porque agora verdadeiramente nós conhecemos o que é o verdadeiro amor. Nós vivemos juntos porque uma intimidade muito profunda, uma consideração muito profunda, é lógico que tem outras coisas da vida de um casal inserido nisso, mas aquelas coisas que nós cultivamos durante esses 44 anos, falam muito mais alto do que qualquer outra coisa. Isso deveria ser uma figura da nossa experiência com o Senhor. Cada dia que nós vivemos, nós deveríamos conhecer mais dele.
nós deveríamos descobrir mais da sua pessoa, e nós iremos ver mais do seu amor por nós. Aquele Cordeiro que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, que deu a sua vida, está no céu hoje, glorificado. Com aquele mesmo cuidado que Ele esteve aqui para nos salvar, Ele está cuidando de nós hoje. Nós lemos na Epístola aos Hebreus que nós temos um grande sumo sacerdote no céu. Se você ler no final do capítulo 2, você vai ler que Ele pode nos socorrer. Se você ler lá no capítulo 4, de onde citei o grande sumo sacerdote, você vai ver que Ele pode compadecer de nós. Você vai chegar no capítulo 7 e vai ler que, no verso 25, que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. O seu cuidado não mudou. O lugar de glória, a cercania dos seres angelicais, nada disso fez com que o seu amor por nós e o seu cuidado fosse esquecido. Ele prometeu antes de ir para lá, final de Mateus 28, ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele concluiu dizendo: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está cuidando daqueles que Ele salvou para quê? Por causa daquele casamento do capítulo 19. Ele não contenta apenas em amar uma igreja. Ele não contenta em apenas ver isso de longe. Ele quer tomar posse deste objeto amado. Ele quer aproximar-se deste objeto amado. E Ele não quer fazer só isto. Ele quer apresentar este objeto amado. Um irmão que vive nos Estados Unidos, é vivo, é um médico, ele chama J. Higgins. Eu ouvi deste irmão há pouco tempo 4 sermões sobre o corpo. Ele falou do nosso corpo físico. Ele falou do corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Ele falou do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por último, ele falou na última mensagem que ele deu, de uma aplicação geral dessas coisas. Eu achei muito interessante. Ele disse que a ceia das bodas do Cordeiro começa no céu e vai se estender durante todo o milênio. Todo o milênio. O Senhor vai querer nesse tempo todo apresentar a tudo e a todos a sua conquista, a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa igreja somos nós. Eu esqueci de olhar para o relógio aqui, peço perdão a vocês, o relógio meu ainda está marcando depois de 21 horas, mas eu queria, irmãos, só para concluir, nós não vamos terminar aqui o nosso tempo, mas os irmãos observem bem, estes seres angelicais, agora no céu, estão adorando o nosso Senhor. Nós deveríamos, enquanto estamos aqui, ser também adoradores verdadeiros, como ele falou, que adora o Pai em espírito e em verdade. O que é adoração? Será que a adoração é botar esses bancos aqui ao redor de uma mesa e todo domingo nós vimos e sentamos aqui e um irmão agradece o pão e distribui para os demais, depois agradece o vinho e distribui para os demais? Será que é isso que é a adoração? Será que um levita podia sair de Nazaré, ir para Jerusalém, ou um israelita qualquer, andar mais ou menos 120 quilômetros a pé naquela época? Será que ele podia ir lá de mãos vazias, sem ter o que levar? Será que ele podia ir fazer isso? Será que era assim que era a adoração? Não. Ele tinha que levar alguma coisa, senão ele morria na presença do Senhor. Para nós adorarmos a Deus, nós também temos que trazer alguma coisa. Se nós não levarmos, nós não vamos ter o que apresentar. E onde nós vamos encontrar para trazer? Nós não vamos levar um cordeiro. Nós não vamos levar rolas. Não vamos levar cabritos. O que é que nós vamos levar? O que é que nós podemos apresentar a Deus?
aquilo que Hebreus 13 nos ensina, os nossos sacrifícios de louvores, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que é isso? Isso não é profissão vazia, sem conteúdo, não é profissão que nós dissemos ali, eu creio em Deus. Não é isto. A adoração, ela é produto de comunhão com Deus, comunhão individual, comunhão pessoal. Se nós não exercitarmos durante a semana na presença de Deus, cada um de nós individualmente, vou dizer para vocês, gente, desculpem aqui que tem um camarada aqui, eu vou terminar, vou tirar ele daqui. Esqueci desse camarada aqui. Se nós não fizermos esse exercício na presença de Deus, nós não temos o que trazer, nós não temos o que apresentar a Deus. Nós vamos cercar esta mesa aqui 200 anos se nós vivermos, e nós não vamos adorar a Deus. Então, eu gostaria de deixar com os irmãos hoje aqui essas pouquinhas coisas e essas poucas advertências, porque, meus irmãos, essas coisas é a nossa vida. É a nossa vida espiritual, ela é composta disto. Se isso não fizer parte da nossa vida espiritual, nós estamos perdendo muito do nosso tempo. E nós vamos ver aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 3, nós vamos sofrer dano. Deus não quer que nós soframos dano no céu. Ele quer nos galardoar. E o caminho que nós temos para alcançar isto é amar o nosso Senhor também. João diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção.